Fim dos tempos. Mensagem profética em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Terceira parte. Esta terceira parte da mensagem profética será fundamentada em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, que diz: irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. O apóstolo Paulo descreve um retrato sombrio dos últimos dias, onde a sociedade se desvia dos princípios da palavra de Deus. O versículo revela características preocupantes, descrevendo um cenário profético que destaca a perda crescente da comunhão genuína com Deus e a degradação dos valores espirituais. O apóstolo Paulo faz um alerta sobre a frieza espiritual e a degradação moral que se espalham, mostrando uma geração que cada vez mais se distancia dos princípios de amor, misericórdia e integridade que Deus deseja. Essa frieza espiritual não só reflete a falta de relacionamento com Deus, mas também manifesta-se em atitudes desrespeitosas e cruéis em relação aos outros. Décima característica: irreconciliáveis. A expressão irreconciliáveis refere-se a pessoas ou situações que são incapazes de serem reconciliadas, ou seja, não podem ser trazidas para um estado de harmonia, paz ou acordo mútuo. No contexto de 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3, significa indivíduos que são persistentemente hostis, inflexíveis ou teimosos em suas atitudes e comportamentos, e que não estão dispostos a buscar a paz ou a reconciliação nos relacionamentos ou nas situações de conflito. As pessoas irreconciliáveis mantêm uma postura de resistência mesmo diante das tentativas de solução, união ou conciliação. São incapazes de serem persuadidas ou convencidas de mudar suas atitudes ou comportamentos, mesmo conhecendo o amor de Deus que almeja reconciliá-las. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18. Deus deseja que todos os homens e as mulheres sejam reconciliados com Ele. Entretanto, as pessoas irreconciliáveis são descritas como não dispostas a se voltar para Deus, buscando a reconciliação, perdão, comunhão por meio de Jesus Cristo em situações de afastamento. Todavia, devemos lembrar que a passagem em 2 Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5, descreve uma série de características extremas de impiedade que estão presentes nos últimos dias, e ser irreconciliáveis é uma delas, indicando uma falta de disposição para aceitar a correção ou a verdade absoluta da palavra de Deus. Esta característica fornece uma visão penetrante sobre a natureza da hostilidade persistente e da falta de disposição para a reconciliação em indivíduos que se recusam a se submeter à verdade e à influência do amor e da vontade de Deus. Vamos explorar essas características e refletir sobre o seu significado e as implicações profundas em nossas vidas e nos relacionamentos com Deus e com os homens. Primeira característica: hostilidade persistente. Pessoas irreconciliáveis tendem a manter uma atitude de antagonismo ou incompatibilidade constante em relação aos outros. Isso cria um ambiente de conflito constante que dificulta a construção de relacionamentos saudáveis e pacíficos. Segunda característica: falta de disposição para ceder. Pessoas irreconciliáveis são inflexíveis e não estão dispostas a comprometer suas opiniões, mesmo quando confrontadas com evidências ou argumentos contrários. Essas pessoas são intolerantes e relutam em aceitar as verdades absolutas da palavra de Deus, pois não admitem comprometer suas próprias opiniões. Isso pode levar à discussão infrutífera e conflitos prolongados, já que não estão dispostas a buscar uma reconciliação ou a considerar com humildade os princípios éticos e morais. Terceira característica: resistência à reconciliação. Pessoas irreconciliáveis não estão abertas ao diálogo ou à busca de uma decisão pacífica em situações de conflito. Preferem manter uma postura de separação ou de inimizade. Mesmo em situações de conflito, muitas vezes se recusam a buscar a paz ou a ordem. Isso pode resultar em relações tensas e desconexas, sem espaço para a humildade, perdão ou reconciliação genuína. Quarta característica:
obstinação ou teimosia. A obstinação ou a teimosia é uma característica comum entre as pessoas irreconciliáveis. Elas são persistentes em suas opiniões e comportamentos, mesmo quando confrontadas com evidências ou argumentos contrários. Isso pode dificultar a comunicação eficaz e o progresso em resolver as diferenças, pois essas pessoas não estão dispostas a reconsiderar suas posições, mesmo quando são confrontadas com a razão ou com a verdade da palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 a 17, somos encorajados a receber as instruções das Escrituras. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Quinta característica: falta de empatia. Pessoas irreconciliáveis muitas vezes carecem de empatia e compreensão em relação aos sentimentos e perspectivas dos outros. Isso pode levar a um ciclo de desentendimentos e mágoas, já que não conseguem se colocar no lugar do outro e nem sentir sua dor ou compreender o momento delicado que outra pessoa está enfrentando, pois carecem de compreensão, discernimento ou consideração pelos sentimentos e perspectivas dos outros, o que dificulta a solução de conflitos e a construção de relacionamentos saudáveis. Essas características refletem uma atitude de falta de humildade, dureza e obstinação e a paz nos relacionamentos interpessoais. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, somos exortados a viver o princípio da humildade. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. As Escrituras nos ensinam a adotar uma atitude de humildade e serviço em nossas interações com os outros. Essa passagem nos lembra da importância de colocar as necessidades e interesses dos outros antes dos nossos próprios, demonstrando amor genuíno e preocupação por aqueles que nos rodeiam. No versículo citado, somos encorajados a abandonar o orgulho e a competição egoísta e a cultivar relacionamentos baseados no respeito mútuo, na empatia e na compaixão. Portanto, queridos, refletir sobre essas características pode nos ajudar a reconhecer padrões de comportamento em nossas próprias vidas e nos relacionamentos com Deus e com o próximo, como nos ensina as Escrituras. A ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos capítulo 12, versículos 17 a 19. Queridos, ao entender as consequências de ser irreconciliável, pode nos ajudar a buscar continuamente a humildade, a paz, o perdão, a reconciliação e a disposição para promover relacionamentos saudáveis e edificantes. 11ª característica: caluniadores. Calúnia é um termo jurídico e moral que se refere a uma forma de difamação verbal ou escrita na qual informações falsas e prejudiciais são deliberadamente divulgadas sobre alguém, com o objetivo de causar dano à sua reputação ou imagem. Em outras palavras, calúnia é quando alguém espalha falsidades ou acusações infundadas contra outra pessoa, de forma maliciosa e intencional. A calúnia pode ter sérias consequências legais e sociais, pois pode prejudicar a reputação e a integridade da pessoa difamada, além de causar danos espirituais, emocionais e sociais expressivos. É uma prática antiética e moralmente repreensível e, em nossa jurisdição, é considerada um crime. A calúnia é uma forma de comportamento prejudicial e pecaminoso, que não apenas afeta a vítima diretamente, mas também pode causar divisão, desconfiança, danos espirituais e emocionais na igreja, na família ou em qualquer outro grupo na sociedade. A expressão caluniadores refere-se a pessoas que difamam, falam mal ou proferem falsidades sobre outros com o objetivo de prejudicá-los ou denigrir sua reputação.
Essas pessoas são descritas como propensas a espalhar rumores falsos, inventar histórias prejudiciais ou distorcer a verdade para atender aos seus próprios interesses ou alimentar sua malícia. O texto citado para caluniadores é mencionado como parte de um conjunto de características extremas de impiedade que estarão presentes nos últimos dias. É um alerta profético contra tais comportamentos e uma exortação para perseverarmos na fé e nas verdades da palavra de Deus. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. Mateus capítulo 24, versículo 13. Esse versículo faz parte do sermão profético proferido por Jesus aos discípulos sobre os sinais do fim dos tempos, destacando a necessidade de perseverar na fé até o fim, apesar das tribulações, adversidades e da extrema impiedade que podem surgir ao longo da trajetória. Entretanto, aqueles que permanecerem firmes na fé, confiando em Deus e nas promessas de sua palavra, serão salvos. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 a 11, somos lembrados a refrearmos a nossa língua do mal. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Portanto, vamos explorar as características dos caluniadores e refletir sobre seu significado e implicações em nossas vidas e relacionamentos, podendo nos proporcionar uma compreensão mais profunda sobre como lidar com esse tipo de comportamento e como cultivar relações saudáveis e edificantes. Primeira característica: propensão à difamação. Os caluniadores têm uma tendência a espalhar informações falsas ou distorcidas sobre outras pessoas com o intuito de prejudicar sua reputação. Essas pessoas agem com malícia ao propagar as calúnias, conscientes de que estão prejudicando injustamente pessoas que são alvos de seus ataques. Segunda característica: falsidade. Os caluniadores frequentemente baseiam suas alegações em informações falsas ou distorcidas, carecendo de evidências sólidas para respaldar suas acusações. Terceira característica: destruição da confiança. A calúnia mina a confiança mútua e o respeito dentro da igreja ou de qualquer outro grupo na sociedade. Quando alguém é exposto a informações falsas sobre outra pessoa, isso pode gerar desconfiança e desentendimentos entre as partes envolvidas. As calúnias podem causar danos significativos à reputação, integridade emocional e relacionamentos da pessoa caluniada. E os caluniadores muitas vezes não consideram ou se importam com as consequências destrutivas de suas ações. Quarta característica: danos espirituais e emocionais. A propagação de calúnias pode destruir relacionamentos próximos e afetar negativamente a dinâmica da igreja, da família ou de qualquer outro grupo na sociedade. Aqueles que são alvos de calúnias podem se sentir traídos por aqueles em quem confiavam, levando a rupturas irreparáveis nos laços interpessoais. As calúnias podem causar danos espirituais e emocionais gravíssimos na vida de uma pessoa, incluindo sentimentos de humilhação, vergonha e isolamento. O impacto psicológico pode ser duradouro e afetar o bem-estar mental e emocional da pessoa caluniada. Quinta característica: implicação na integridade moral. Os caluniadores comprometem sua própria integridade moral ao propagar informações falsas ou maliciosas sobre os outros. Esse comportamento não apenas prejudica as vítimas, mas também reflete uma falta de ética e respeito pelos princípios básicos de honestidade e justiça. Sexta característica: criação de um ambiente tóxico. A presença de caluniadores em qualquer ambiente, seja na igreja, na família, no trabalho, na política ou em qualquer outro grupo, pode criar um clima de desconfiança, fofoca e hostilidade. Isso pode afetar negativamente o bem-estar de todos os envolvidos e minar a produtividade ou o crescimento e a harmonia geral do grupo. Sétima característica: falta de arrependimento. Em vez de reconhecer e se arrepender de seus atos prejudiciais caluniosos, geralmente persistem em suas ações difamatórias, sem demonstrar arrependimento ou tristeza pelos danos causados. Essas características de extrema impiedade refletem uma falta de integridade, empatia e respeito pelos outros, e podem resultar em danos sérios e duradouros para as vítimas da calúnia. Portanto, refreie a sua língua do mal para não caluniar ninguém.
Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações. Mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12. 12ª característica: incontinentes. A incontinência, no contexto bíblico, refere-se à falta de controle ou domínio próprio em relação aos desejos e impulsos carnais. É o excesso de prazeres ou a falta de moderação em comportamentos, especialmente aqueles relacionados à sexualidade. A incontinência é também a incapacidade de resistir às tentações e de viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. No contexto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, o termo incontinentes refere-se às pessoas que têm uma falta de domínio próprio ou autocontrole em relação aos seus impulsos, desejos ou paixões. Essas pessoas são caracterizadas por um descontrole excessivo em prazeres ou comportamentos que podem ser específicos sem considerar as consequências éticas ou morais de suas ações. O termo incontinentes pode também abranger uma variedade de comportamentos indisciplinados ou descontrolados, não apenas relacionados à sexualidade, mas também a outras áreas da vida, como o consumo excessivo de alimentos, o uso de substâncias, o gasto excessivo de dinheiro, entre outros. Na lista profética descrita em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 1 a 5, as pessoas incontinentes são mencionadas como parte de um conjunto de comportamentos que serão presentes nos últimos dias, representando uma sociedade marcada pela falta de autocontrole ou descontrole excessivo. Essas características são apresentadas como um aviso para os cristãos, destacando a importância de desenvolver o autocontrole e a disciplina em suas vidas. Portanto, vamos explorar as características das pessoas incontinentes e refletir sobre seu significado e implicações em nossas vidas espirituais e nos relacionamentos com Deus e com as pessoas. Isso pode nos fornecer uma compreensão mais profunda sobre os desafios enfrentados ao lidar com a falta de autocontrole e disciplina. Assim sendo, vamos observar nessa mensagem 5 características das pessoas incontinentes. Primeira característica: falta de domínio próprio. Pessoas incontinentes frequentemente não lutam para controlar seus impulsos e desejos, pois são descontroladas de maneira impulsiva sem considerar as consequências de suas ações. Isso pode afetar a busca por uma vida espiritual equilibrada e a capacidade de resistir às tentações que se apresentam em nosso caminho. A falta de domínio próprio pode se manifestar de várias formas, incluindo descontrole excessivo em prazeres, comportamentos impulsivos, falta de moderação e a incapacidade de resistir às tentações. Segunda característica: falta de moderação. Pessoas incontinentes não moderam ou refreiam seus impulsos que levam a prazeres ou comportamentos excessivos ou extremos. Isso pode incluir excesso de consumo de alimentos ou abuso de substâncias, a busca por gratificação instantânea ou qualquer outro comportamento que comprometa a nossa saúde física, emocional e espiritual. Elas carecem de autocontrole em relação aos seus desejos, impulsos e paixões, pois agem de maneira descontrolada e sem considerar as consequências de suas ações. Terceira característica: falta de autocontrole. Pessoas incontinentes não controlam seus desejos, apetites ou emoções, pois sua satisfação é sempre realizada de forma descontrolada ou excessiva. Elas agem muitas vezes descontroladamente, sem a devida consideração pelos outros, não medindo as consequências de suas ações. Quarta característica: falta de disciplina. Pessoas incontinentes são indisciplinadas. Não há disciplina ou autodisciplina para resistir aos desejos ou seguir um curso de ação moderada e equilibrada. Elas não têm restrição sobre seus próprios impulsos ou ações, movidas de acordo com suas próprias vontades, sem considerar os limites morais ou éticos. Quinta e última característica: desconexão espiritual. A incontinência pode levar a uma desconexão espiritual, tornando difícil desenvolver um relacionamento íntimo com Deus. Quando estamos dominados por desejos e impulsos descontrolados, é mais difícil ouvir a voz de Deus e seguir seus caminhos, resultando em uma vida espiritual superficial e inconsistente. Esse estilo de vida desregrado e caótico causam consequências destrutivas na saúde física, emocional e espiritual.
No contexto espiritual, a incontinência pode representar um obstáculo para o crescimento e amadurecimento na fé, pois impede que uma pessoa mantenha um relacionamento íntimo com Deus e viva de acordo com os princípios de sua palavra. A falta de autocontrole pode afetar negativamente nossos relacionamentos com os outros, pois pode levar a comportamentos impulsivos, explosivos ou específicos. Isso pode resultar em conflitos, mágoas e distanciamento em nossas relações interpessoais, prejudicando o nosso local de trabalho, a nossa capacidade de amar, cuidar e consolidar outros de maneira saudável. Reconhecer e enfrentar a incontinência em nossas vidas espirituais e nos relacionamentos é o primeiro passo para a restauração e o crescimento. Assim, devemos buscar a ajuda do Espírito Santo, que tem poder de nos capacitar, derramando seus frutos sobre nós, para desenvolvermos o autocontrole, a disciplina e a maturidade espiritual. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Gálatas, capítulo 5, versículos 22 a 23. Nessa luta contra a incontinência, precisamos do apoio e orientação de nossos mentores espirituais, que podem nos ajudar nesse processo de transformação. Portanto, devemos refletir sobre essas características extremas de impiedade, pois isso nos ajudará a considerar áreas de nossas vidas que precisam de maior disciplina e autocontrole. 13ª característica: cruéis. A palavra cruéis é a forma plural do adjetivo cruel, que significa desumano, insensível, implacável, sem piedade ou misericórdia. É comumente usado para descrever ações ou comportamentos que causam dor, sofrimento ou dano de forma deliberada ou insensível. As pessoas cruéis geralmente são cruéis em torturas, cruéis em palavras e cruéis em atitudes. Cruéis em torturas significa infligir dor física ou mental intencionalmente a alguém como forma de punição para obter informações ou simplesmente causar sofrimento. É uma prática considerada cruel e desumana e geralmente é associada a violações graves dos direitos humanos. Cruéis em palavras são aquelas que usam linguagem verbal para infligir dor emocional, causando sofrimento ou humilhação aos outros. Isso pode incluir propagação do antissemitismo ou a negação do Holocausto, insultos, críticas destrutivas, menosprezo, ridicularização e outras formas de comunicação verbal que visam machucar, ferir ou diminuir alguém. Essas pessoas frequentemente demonstram falta de empatia e consideração pelos sentimentos dos outros. Elas podem usar sua habilidade de expressão verbal de forma manipuladora para controlar ou intimidar os outros. As pessoas cruéis em palavras usam sua linguagem de forma intencional para magoar, humilhar, desvalorizar ou desagradar outras pessoas. Elas podem ser agressivas verbalmente, lançando insultos, difamação ou até mesmo ameaças. E muitas vezes buscam infligir dor emocional ou obter poder sobre os outros através do uso cruel manipulador da linguagem. Essas palavras podem ter um impacto destrutivo nas emoções e no bem-estar psicológico daqueles que são alvo de sua crueldade verbal. Cruéis em atitudes. São pessoas que demonstram comportamentos ou ações que causam dor, sofrimento ou dano a outros indivíduos, animais e etc. Suas atitudes são caracterizadas por uma falta de empatia, compaixão ou consideração pelos sentimentos e bem-estar dos outros. Elas podem deliberadamente prejudicar, manipular, explorar ou abusar de outras pessoas sem qualquer pesar ou arrependimento. Além disso, pessoas cruéis em atitudes podem manifestar comportamentos de dominação, controle ou intimidação sobre os outros, buscando exercer poder sobre eles de forma injusta e desumana. Suas ações muitas vezes refletem uma ausência de valores morais ou éticos e podem ser motivadas por inveja, ressentimento, raiva, ódio ou simplesmente por um desejo de causar mal aos outros. Essas atitudes cruéis podem se manifestar de várias maneiras, como bullying, abuso físico, emocional ou psicológico,
discriminação, negligência, crueldade com os animais, entre outras formas de comportamento desumano e prejudicial em relação à humanidade ou aos outros ao seu redor. O texto profético diz que à medida que o fim se aproxima, as pessoas serão sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 3. Portanto, nesta mensagem vamos explorar 5 características das pessoas cruéis, conforme descrita profeticamente neste versículo, e refletir sobre seu significado e as implicações devastadoras que podem causar em nossas vidas, nos relacionamentos com Deus e com os homens. Primeira característica: insensível. Uma pessoa insensível é alguém que demonstra falta de sensibilidade, empatia ou consideração pelos sentimentos, emoções ou situações dos outros. É alguém que parece não se importar com as preocupações, necessidades ou perspectivas dos outros e que pode agir de forma desrespeitosa, indiferente, fria ou até mesmo cruel em relação aos sentimentos alheios, sem levar em conta o impacto emocional de suas palavras ou ações. Segunda característica: implacável. Uma pessoa implacável é alguém que é inflexível e inclemente em seus propósitos, decisões ou ações. Essas pessoas não mostram piedade, compaixão ou clemência e geralmente é determinada a seguir em frente com seus objetivos sem se deixar deter por obstáculos ou considerações pessoais ou emocionais. Ela pode ser descrita como alguém que não mostra misericórdia ao enfrentar os adversários ou que não se deixa influenciar por apelos emocionais. Terceira característica: desumana. Uma pessoa desumana é alguém que age de maneira cruel, insensível ou brutal, muitas vezes em violação direta aos princípios éticos e morais que são considerados característicos do comportamento humano civilizado. Essa pessoa pode exibir comportamentos que são considerados abusivos, desrespeitosos ou desprovidos de empatia em relação aos outros. Um comportamento desumano pode incluir atos de violência extrema, abuso físico ou emocional, exploração injusta, negação de direitos básicos, crueldade deliberada ou qualquer outra forma de tratamento que negue a dignidade ou os direitos fundamentais de um ser humano. Elas violam os padrões básicos de moralidade e compaixão que geralmente são associados à humanidade. Quarta característica: maliciosa. Uma pessoa maliciosa é alguém que age com má intenção, astúcia ou intenção de causar danos, prejudicar ou enganar os outros de forma deliberada. Essa pessoa pode ter um comportamento calculista, manipulador ou enganoso, frequentemente visando alcançar seus próprios objetivos às custas e sofrimentos dos outros. A malícia pode se manifestar de várias maneiras, incluindo mentiras, manipulação emocional, fofocas, traição, astúcia, sabotagem ou qualquer outra forma de comportamento mal intencionado que visa prejudicar alguém para alcançar seus próprios fins. Quinta e última característica: sem piedade ou misericórdia. Uma pessoa sem piedade ou misericórdia é alguém que não demonstra compaixão, clemência ou bondade para com os outros em situações onde esses sentimentos normalmente seriam esperados. Essa pessoa pode agir de maneira fria, impiedosa e implacável, não mostrando nenhum pesar ou consideração pelos sentimentos ou circunstâncias daqueles que estão sofrendo ou passando por necessidades. Ela não hesita em agir com crueldade ou indiferença em relação aos outros, mesmo quando poderia fazer algo para aliviar seu sofrimento ou demonstrar compaixão. Essas características extremas de impiedade destacam diversos comportamentos cruéis que, segundo o texto profético, caracterizarão as pessoas do fim dos tempos. Uma conduta cruel e desumana que é contrária aos princípios do amor, mansidão, misericórdia e justiça. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. 14ª característica: sem amor para com os bons. A frase "sem amor para com os bons", citada neste texto, é interpretada profeticamente como uma descrição dos últimos dias da humanidade.
Essa passagem sugere que haverá um declínio moral acentuado e uma falta generalizada do verdadeiro amor, empatia e bondade em relação aos indivíduos que praticam o bem e buscam viver de acordo com os valores éticos e morais bíblicos. Sem amor para com os bons evidencia a falta de amor, apreço ou respeito pelos bons, que pode ser resultado da inveja, ressentimento ou simplesmente uma atitude descarada ou descrença em relação à bondade humana. Essas pessoas são incapazes de reconhecer ou valorizar as qualidades positivas dos outros e muitas vezes manifestam desprezo, hostilidade ou indiferença em relação àqueles que evidenciam bondade, integridade ou retidão de caráter. Portanto, devemos permanecer firmes na fé, sabendo que estamos vivendo numa sociedade onde as virtudes são desvalorizadas, desprezadas, onde os valores e os princípios da palavra de Deus são ignorados e ridicularizados. Nos últimos dias, conforme descritos na profecia, as pessoas se tornarão cada vez mais centradas em si mesmas, egoístas e indiferentes aos sofrimentos dos outros. Esse sem amor para com os bons pode ser também interpretado como um indicativo de uma sociedade que se afasta dos princípios fundamentais de amor, compaixão e justiça, destacando que a falta de reconhecimento ou valorização das qualidades positivas dos outros pode ser uma marca de uma natureza moralmente deficiente e corrompida. Essa falta de amor, apreço e respeito pelos bons pode levar a uma atmosfera de hostilidade e antagonismo em relação àqueles que procuram viver de acordo com os padrões da palavra de Deus. O padrão de Deus é sim, sim, não, não. Isso significa que o que somos dentro da igreja temos que ser fora dela. Esse padrão é o mesmo para todos. Portanto, devemos viver segundo a palavra de Deus, amando, perdoando, buscando viver em retidão, mas jamais ser conivente ou complacente com as injustiças e as iniquidades deste mundo. Profeticamente, essa extrema impiedade dos últimos dias estão se cumprindo em volta do mundo, pois estamos presenciando um período de intensa aflição e desafios, onde os cristãos enfrentam oposições e até mesmo perseguição por parte daqueles que rejeitam os valores da palavra de Deus. Essa atitude perversa de sem amor para com os bons revela um contexto profético que pode servir como um chamado à vigilância espiritual e à perseverança, incentivando os crentes a permanecerem fiéis aos princípios do amor, da misericórdia, da bondade e da justiça, mesmo em meio a um mundo que se torna cada vez mais hostil aos valores divinos. Essa frase sem amor para com os bons é um aviso profético para os crentes que, apesar das adversidades e da crescente falta de amor aos bons, devem permanecer firmes em sua fé e continuar a praticar o bem, mantendo a esperança na promessa de um futuro redentor e justiça divina. Essa frase é uma advertência profética sobre os tempos difíceis e moralmente decadentes que antecedem o arrebatamento da igreja e o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, somos chamados ao arrependimento e encorajados a permanecer firmes na fé, na oração, na palavra de Deus, aguardando o aparecimento de nosso Salvador, mesmo em um mundo socialmente hostil e desafiador. Pessoas sem amor para com os bons rejeitam o princípio do amor. Elas demonstram uma falta de empatia, compaixão e respeito pelos indivíduos que buscam viver de acordo com os valores éticos e morais bíblicos. Essas pessoas também ridicularizam ou menosprezam aqueles que se esforçam para viver de acordo com os padrões da palavra de Deus. Além disso, demonstram uma falta de apoio ou solidariedade em relação aos esforços dos bons em promover o bem-estar coletivo, preferindo ignorar ou até mesmo sabotar iniciativas altruístas em favor de seus próprios interesses egoístas. Pessoas sem amor para com os bons estão declinadas espiritualmente e moralmente. Suas ações e comportamentos refletem na falta de temor a Deus e da anulação significativa dos padrões éticos e morais, que geralmente são considerados aceitáveis em uma sociedade. Esse declínio moral e espiritual pode se manifestar de várias maneiras, exibindo uma série de comportamentos que indicam uma falta de consideração pelos valores fundamentais da ética, empatia e respeito.
Por exemplo, essa pessoa pode demonstrar uma falta de integridade ao mentir, trapacear ou enganar os outros para benefício próprio ou de seu grupo. Essas pessoas agem de forma insensível em relação aos princípios de compaixão e de comunhão, demonstrando uma falta de temor a Deus e de consideração pelos bons. Pessoas sem amor para com os bons menosprezam as pessoas boas e demonstram falta de respeito, valorização e reconhecimento pelo caráter e pelas ações daqueles que procuram viver de acordo com os padrões morais bíblicos e que praticam o bem. Elas podem menosprezar pessoas boas de várias maneiras, incluindo ridicularização, desvalorização, desconsideração, subestimação. Ridicularização. Elas zombam ou ridicularizam as ações altruístas das pessoas boas, tratando suas decisões ou escolhas com desdém ou sarcasmo. Desvalorização. Elas menosprezam as conquistas ou contribuições das pessoas boas, minimizando sua importância ou ignorando seus esforços no trabalho do reino de Deus. Desconsideração. Elas ignoram as necessidades, preocupações ou opiniões das pessoas boas, agindo como se não merecessem consideração. Subestimação. Elas subestimam o caráter ou as habilidades das pessoas boas, duvidando de sua sinceridade, integridade ou capacidade de fazer a diferença. Essas pessoas estão enraizadas em uma visão cínica ou egoísta do mundo, na qual a bondade é vista como ingenuidade ou fraqueza, e os esforços para fazer o bem são desvalorizados em favor de ganhos pessoais ou interesses egoístas. No entanto, é importante reconhecer que o menosprezo pelas pessoas boas não apenas reflete mal na pessoa que menospreza, mas também pode ter consequências destrutivas para o ambiente espiritual, social e moral em que vivemos. Portanto, diz a palavra do Senhor: o amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado. Sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Amados, como Igreja de Cristo, nestes últimos dias somos chamados a reconhecer esses sinais do fim dos tempos e a nos fortalecer na fé, buscando uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo em meio a uma sociedade que se afasta dos princípios e valores da Palavra de Deus. Somos chamados à vigilância e à busca por uma renovação espiritual genuína, mantendo a integridade e o amor verdadeiro. Bem, queridos, chegamos ao final da terceira parte desta mensagem profética, a extrema impiedade dos últimos dias. Entretanto, se porventura você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça a sua inscrição para não perder a quarta e última parte. Compartilhe com seus amigos, deixe seu like e seja bem-vindo. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.